Pelos lados do Atlético, vitória no Barradão, Melão rola amanhã. Lá em 2008, viu, Tim? 1-0 gol do Pedro Paulo. Aí o Atlético ganhou lá, de lá pra cá. 2008 tem tempo demais, não era nem nascido, irmão. 2008. O que acontecia no mundo em 2008? Bolha imobiliária dos Estados Unidos. O gol foi do Pedro Paulo, que você falou? Não. Michael Jackson morre qual ano? 2009. 2009. Michael Jackson estava vivo. Tava vivo ainda. Michael Jackson, se não me engano, morre em junho ou julho de 2009. Eu não vou lembrar tanto, eu era pequenininho. Vocês meteram o Michael Jackson na hora de falar do Atlético, hein? É porque mamãe morreu em outubro. A gente tá pensando que aconteceu em 2008. Mas assim, pro Atlético, nesse jogo contra o Vitória, a gente espera uma coisa simples do Atlético. Vencer de novo. Melhor futebol. Não, acho que é vencer. Não, eu acho que precisa nesse jogo ter melhor futebol. Não dá, porque, Thiago, tem que melhorar Thiago, muito. beleza. O jogo contra o Internacional, eu tô com você, o Atlético, o que importava era vencer, mas o Atlético precisa minimamente mostrar algum tipo de futebol. O Atlético não tem demonstrado isso, e isso já... É claro que é início de trabalho, vai ser somente o quarto jogo, né, do Barba, mas eu acho que o Atlético precisa ter o melhor futebol. E aí eu tô cobrando não do treinador, eu começo a cobrar mais dos jogadores, para ter o entendimento do que o treinador quer. Já tem aí o número é o quarto jogo. Os jogadores precisam ter um melhor entendimento e precisam mostrar um melhor futebol. Eu acho que precisa existir uma cobrança maior em cima dos atletas do Atlético. O Atlético precisa ser cobrado pela parte dos jogadores. E por isso que eu falo, o Atlético precisa desempenhar mais, precisa ter mais futebol. O jogo contra o Internacional, velho, o Atlético teve mais sorte que juízo, porque foi um jogo muito abaixo do Atlético. O Atlético se esforçou muito para conseguir esses 3 pontos, que foram importantíssimos para o Atlético. O Everson foi o melhor jogador em campo do Galo. O Internacional dominou de forma muito tranquila a partida para cima do Atlético. E eu me preocupo quando eu vejo uma situação dessa, porque o Internacional, ele é a régua de baixo. A régua do Internacional é baixa hoje. O Internacional é um time ruim e ele comandou todas as ações dentro da arena com esse time do Atlético. O Atlético jogando num sistema com 3 defensores, com uma linha de 5 na defesa, e o Atlético, o Internacional fez o Everson ser o melhor em campo. As finalizações do Internacional não foram só finalizações a distâncias. O número de finalizações de dentro da área também preocupa com um time que tem 5 defensores. Então o Atlético precisa sim mostrar o melhor futebol no jogo contra o Vitória. Eu acredito. Vocês acham que vai com Hulk, etc? Tem que ir com todo mundo. Não sei se vai com Hulk. Se tiver o Homem-Aranha, o Homem de Ferro, mais rápido, todo mundo tem que jogar, irmão. É mesmo? Todo mundo? Todo mundo. Pode 11. Repetiria o time do Internacional. Inclusive... O time que iniciou? O time que iniciou e se ele em casa, ele partiu com uma linha de 5 defensores, eu acho que é só uma questão assim, eu entendo o que o Elton fala, mas eu acho que nesse primeiro momento do Domingues, que está indo para o seu 4º jogo apenas, com pouquíssimo tempo, né, mais diga-se. Importante do que necessariamente é o que eu considero, tá? Jogar bem é fundamental. Eu acredito que as equipes jogando bem, elas vão ficar mais próximas de vencerem os seus jogos. Mas neste momento especificamente, achei a ideia da linha de 5 importante, interessante ali, os 3 zagueiros, até a saída era com 4 jogadores, né? Ele saía num 4-2-4. É importante que essa linha não afunde tanto quanto afundou contra o Internacional, tentar posicionar o time da mesma forma, mas um pouquinho mais à frente, não muito. Eu não tô falando pro Atlético ir fazer pressão lá em cima, porque o Atlético hoje não tem, pra mim, característica no elenco e nem treino do seu técnico suficiente pra fazer isso. Mas é muito importante o Atlético, no primeiro momento, competir, ganhar duelos de marcação contra o Vitória, os jogadores que têm mais capacidade técnica, né? Igual o Hulk com o Cassierra, ele ficou um pouco mais livre pra circular pelo campo. E não ficou com tantas obrigações de marcação, porque atrás dos atacantes tinha uma linha de 3 meio-campistas e atrás dessa linha de 3 meio-campistas, uma linha de 5 defensores. Então, eu acho que o nível de competição vai ser fundamental
pro Atlético lá contra o Vitória. Talvez eu não tenha uma expectativa do Atlético jogar um grande futebol, mas tem uma situação também que pode ser benéfica pro Atlético. O Vitória, quando joga no Barradão, independente da equipe que entra lá, ele tenta se impor. Eu acho que isso pode ser um fator interessante pro Atlético e dar muitos espaços. Bom, então, Everson, Juan, Ivan Roman e Vitor Hugo, com Renan Lodge, Alan Franco, Vitor Hugo e Scarpa, Coelho, Hulk e Casserra, né? Essa é a base que pode. O Lianco, vocês acham que tem possibilidade de começar? Não, né? Eu não forçaria a barra. Com quem? Lianco. Não, né? Pelo amor de Deus, aí é loucura. Por quê? Eu não acho que ele tá pronto ainda. Mas então tá Não relacionado, é só Já é pra o segundo fazer... jogo não seguido acho. que ele é Pra fazer relacionado. Tá número no tirando banco? espaço de gente no banco, então. Ô, doutor. Não acho. Doutor Elton. Muito tempo sem jogar, o Lianco precisa de Claro, ele mais tava tempo. machucado, você queria que ele jogasse machucado. Precisa de mais tempo de treino, mais tempo junto ali com Mas o então é time. desnecessário levá-lo pro banco, Altinho. Assim, Vocês estão querendo que eu Calma, falo irmão. merda. É isso. Eu Não vai não conseguir. colocaria, Não eu vai não conseguir, colocaria velho. no banco de reserva. Não vai conseguir. Eu não colocaria no time. A gente quer. Não vai Mas, conseguir. então, mas não faz sentido ele estar no Que tipo banco, de você não tem informação, condição. que tipo de informação você tem, irmão, pra falar que ele não tá pronto? O Rodrigo Lasmar tá errado, sei que tá certo. Vai lá. Põe o Ué, Lianco. e era eu o nervoso aqui na mesa hoje, hein? A bola, a coisa mudou, hein? É só ritmo de jogo mesmo, irmão? Velho, ele precisa de mais tempo de treinamento. Vamos seguir. Tem mais coisa pra falar do atleta, tem não? Movimento. Ó, eu acho que com esse restinho Mas de do programa Atlético não vai tem ficar não, falando mas só eu de quero que você Lianco. faça uma reflexão em cima disso aqui. Posso falar do Domingos? Por favor. O Domingos, ele falou um negócio importante sobre o Hulk na coletiva, então eu quero que você, contra o Internacional, eu quero que você, que aliás o Atlético é pai do Internacional, eu queria que você, e ninguém discuta isso, que os números provam, quero que você preste atenção, o Atlético tem ganhado sistematicamente do Inter, né? Ou empatado. E é isso aí, é pai do Inter. Vamos conferir o que disse o Domingos. Todos los jugadores tienen que estar al 100, sobre todo en la parte defensiva. Hay jugadores entendiendo los momentos, entendiendo los partidos, que con menos del 100 te ofrecen mucho. Caso de Hulky. Caso de Hulky estaba muy agotado, muy cansado, pero lo precisábamos dentro porque nos da otra cosa. El ejemplo que está dando él es lo que precisamos nosotros, todos. Entonces, sé que le tengo que, a partir de ahora, empezar a quitar minutos. Vamos a ver si el próximo partido es de inicio o tiene que salir del banco de suplente. Administrar os minutos do menino Hulk. É isso que o Barba quer fazer. Para vocês, o Hulk joga amanhã, é titular absoluto ou ele será poupado? Tem que jogar, não tem explicação colocá-lo no banco hoje. O Atlético precisa dele, o Atlético precisa estar com o que tem de melhor para enfrentar o Vitória amanhã. E a gente teve essa discussão na rádio também sobre o que o Atlético precisa. Para mim, o Atlético precisa mais uma vez, o Valu falou isso, eu falei isso também. Para mim, o Atlético precisa mais uma vez vencer. Antes de se preocupar com a atuação ou qualquer outra coisa, o Atlético tem que vencer o Vitória amanhã, cara. Precisa sair de lá com os 3 pontos para distanciar dessa briga por zona de rebaixamento, o que foi na temporada passada, o que foi em 2024. Então, antes de qualquer coisa, o Atlético tem que vencer o Vitória. E eu acho que hoje ainda, por mais que eu faça críticas ao estilo de jogo dele hoje, por mais que eu acho que talvez não seja, do ponto de vista do custo-benefício, o mais interessante tê-lo no elenco, hoje ainda o Hulk tem que ser titular desse Atlético. Digo mais, viu, Thiago? Você está falando que o Atlético precisa vencer. Eu acho que o Atlético precisa vencer e precisa mostrar um melhor futebol do que vem apresentando. Eu entendo que o momento é de necessidade extrema de vitórias. O Atlético é um time que tem vencido pouco nos últimos tempos. A gente trouxe aqui, até que recentemente, né, nos últimos 23 jogos, o Atlético tem 5 vitórias apenas, então é muito pouco para a história do Atlético, pelo que o Atlético representa, pelo Campeonato Mineiro frágil que o Atlético fez. Então eu acho que os jogadores precisam apresentar um melhor futebol. O Atlético precisa vencer e melhorar o futebol apresentado. O Atlético tem um grave problema que precisa ser resolvido, essa questão de ligação do meio campo para o ataque. É um time que liga muita bola direta, eu entendo que o Domingos está tentando buscar um meio termo ainda para esse time, está tentando acertar, ajeitar a casinha. O Valu até falou hoje a respeito dessa composição que ele imagina que o Atlético possa escalar para o jogo contra o Vitória, mas eu acho que o Atlético precisa vencer e mostrar um pouco mais de futebol, viu, HG? O HG, ficou claro ali que o Hulk não vai jogar 90 minutos, né? Acho que isso na fala do Domingos.
Ou ele retém o Hulk para o início de partida? E aí, quem poderia entrar, né? Eu fiquei imaginando aqui, fiquei tentando imaginando o Hulk não saindo de cara. Cassierra e Reinier, talvez poderia ser uma opção ou para saída ou para o momento que o Hulk deixar a partida. E só o trabalho do Sampaoli foi muito ruim nesse ano. Mas olha só como que essa temporada é algo diferente o aspecto físico. O Sampaoli, ele não esticou a corda do elenco atleticano, colocando os jogadores principais para jogarem no Mineiro, como fez, por exemplo, o Tite no Cruzeiro. E mesmo assim, a gente já tem reflexo agora do Domingues falando a respeito do cansaço, né? Então, a atenção com o aspecto físico, e detalhe, gente, não veio a pior parte da temporada ainda para os clubes, que vai ser depois da data FIFA, porque pós-data FIFA, abril e maio é jogo todo meio de semana e final de semana, HG. Então, é uma situação complicada, né, para o Atlético com o Hulk nesse aspecto físico. Imagino que outros jogadores também devam estar assim. E o elenco curto, lesões, isso tudo faz com que o desafio de qualquer técnico seja muito maior. Até sobre o elenco curto, cara, me deixa muito na dúvida quanto cai de qualidade nesse ataque do Atlético, tendo Reinier e Cassierra. Porque o Cassierra fez alguns pivôs interessantes, mas ele encontrou o Hulk para poder encontrar o Coelho na jogada do gol. E depois acho que é o Hulk também que encontra para o cruzamento que quase chega no Cassierra. Não, também, e teve o gol anulado também, né, Gabriel? O gol anulado é o Hulk passando para o Cassierra. Mais uma vez. E esse é um jogador importante, cara. O Hulk é o jogador, é o melhor atacante do Atlético, pelo menos o que tem mais peso. O Dudu pode ter mais talento para poder ganhar mano a mano? Pode. Mas o Dudu não vem rendendo muito bem nos últimos jogos. O Coelho, inclusive, também, tomara que tenha feito a partida boa agora, encontrado a posição dele como ala, mas eu vi ele se arrastando em campo. O Domingues também fala na coletiva que o Juan estava cansado. Então, assim, o aspecto físico do Atlético está começando a ruir, cara. É perigoso. Na verdade, vai entrar a data FIFA, mas é perigoso, cara. Na verdade, a gente estava falando aqui da necessidade, o torcedor do Cruzeiro tem cobrado, eu estou voltando no Cruzeiro só para traçar um paralelo, tá? Cobrando um ponta, mais um zagueiro, principalmente se o João Marcelo sair, né? Volante, aí agora a questão do goleiro e tal. O Atlético precisa contratar na próxima janela. Já deveria ter contratado nessa janela agora. E nós vamos voltar sempre bater na mesma tecla. Da necessidade de contratar, da necessidade de trazer jogador referência, trazer poucos, porém bons. Vai custar? Vai custar. Bem mais do que os 120, talvez, que foram disponibilizados e que jogaram em outras contratações que até agora são apostas, né? Mas o Atlético vai ter que contratar. Olhar para os times brasileiros e tentar buscar um ou outro jogador, né? Ou vai ficar na soberba de que não tem nada que presta nos times periféricos? Eu reafirmo. O Marlon Freitas, por exemplo, surgiu do Atlético Goianiense. E vários outros jogadores, tá? Estou citando o Marlon Freitas, que é um cara que hoje virou uma grande referência. Eric Pulga também do Bahia, bom ponta, estava na Série B. O Atlético vai precisar contratar. O Hulk não pode... Há quanto tempo eu estou falando aqui que o Hulk não pode ser a grande referência, só ele? Aí toda a responsabilidade vai para ele, ele não está entregando. Ele não pode ser a única e maior referência dessa frente do Atlético. O Atlético precisa de um meia para pensar o jogo. O Atlético... Volante eu não vou nem falar. Zagueiro pela esquerda eu não vou nem falar. Eu quero falar agora de dar camisa pro povo. O povo merece. Minha gente... Ô, Andrezão, eu preciso... Ainda sobre esse jogo, tá? Do Atlético contra o Vitória. Desde 2008, a última vitória do Atlético lá, o Atlético tá meio azedo, né? Se lembra do ano passado, que aconteceu lá no jogo do Barradão, aí foi uma vitória dos caras lá e um empate aqui na volta, foi isso? Foi um empate aqui. Foi aqui 2-2. 2-2 aqui, 4-1 lá? Foi o ano passado que foi a goleada? Não foi o ano retrasado? Foi retrasado. Retrasado, mas o ano passado perdeu também. Né? Quer dizer, agora, se
se o Barba gosta de um time com menos posse de bola, foi você que falou hoje que o Vitória é um time que monta pra cima, Valu, quando joga? Cara, pra cima de qualquer um. O Vitória tenta se impor, né, no Barradão. É um campo muito difícil de jogar. O torcedor do Vitória também muito presente, pelo menos ali nos primeiros minutos. Independente de qual seja o adversário, o Vitória costuma impor uma pressão importante aos seus rivais que vão lá enfrentá-lo. Então, é jogo complicado. Eu acho que o Domingues deveria replicar o mesmo sistema, tentar ajustar, né? É uma coisa que é complicado, né? Falar ajustar. Ele está indo apenas para o seu segundo, quarto jogo, né? Então tem algumas situações. Repetir o sistema é isso mesmo? América, Cruzeiro e agora é isso mesmo, quarto jogo. E agora venceu o Inter, isso mesmo. Venceu o Inter. Quarto jogo. Terceiro jogo foi contra o Inter, Gabriel. Tentar tirar o Atlético um pouco mais, a última linha não ficar tão na sua própria área, tentar mover esse time um pouco mais para frente sem necessariamente fazer o Atlético marcar. O Atlético não tem característica nesse momento e nem tempo de trabalho dele para marcar, mesmo Vitória, pressão. Eu acho arriscado. E essa questão do Vitória, de como ele se comporta em casa, eu acho que pode trazer um benefício, pode trazer espaços para o Atlético conseguir explorar. Diferente do jogo contra o Internacional, que o Atlético se postou um pouco mais, mas quando pegava a bola tinha a necessidade pela questão de jogar em casa e pelo fato de não ter vencido ainda no Campeonato Brasileiro. A gente dá uma olhadinha nas coisas dos times do Domingues, né, o jeito que ele joga, ele, teoricamente na Argentina ele se prezava por defender muito bem. Imagino que mais uma vez dentro do Barradão vai se defender muito bem. E vai procurar um gol, tal qual foi contra o Internacional. Logo imagino, chutão, imagino vai buscar o gol em algum momento, mas aquele chutão procurando o Lucas Sierra para poder encontrar os alas, que vão estar ultrapassando, porque Renan Lodge na esquerda está jogando bem. Pela direita, o Preciado, teoricamente, ele é bom para apoiar, né? Disseram que o Preciado é bom, não sei se pode ser o Preciado, mas o problema o Coelho. do Preciado, Gabriel, de te causar essa impressão... Não é só a liga, não, né? Não, de te causar essa impressão que ele é bom só para apoiar, cara... Não, marcando, mas quem tá com ele ali? Quem tá com ele para ajudar? O Juan. Que ponto ele tem para ajudar? Que volante ele tem para ajudar? Que zagueiro ele tem ali com qualidade plena para ajudar? Tem, cara. Deixa uma avenida. Aí ele sobe para fazer o que ele faz muitos bem, problemas, e aí né? toma nas Estádio, ele costas. deixa uma avenida, Mas é óbvio, é muitos muito problema. Você vê no estádio, você vê Então, assim, não é isso. O Atlético é um time de muitos problemas. Muito. E um Muitos deles foi o problemas. fato do Preciado ter sido lançado sem estar Exato. na sua condição. Exato, ainda. ele tem muitos problemas que aí faz as coisas acabarem, a corda arrebentando pro lado de um Preciado que acabou de chegar. Pra mim, nem só isso. É que talvez seja isso que vocês estão falando, né? Mas é a desorganização. Aí, com a desorganização, um cara igual o Preciado... Que tá fora não de consegue. forma, tentando se adaptar, fica mais exposto ainda. Cara. Agora, tecnicamente, no jogo contra o Cruzeiro mesmo, eu falei, que tem uma jogada que ele faz pelo lado direito, que ele passa por um marcador, cara, acho que era até o próprio Kaique, que você vê, ele tem técnica, ele tem qualidade, ele tem característica de ofensiva às vezes, mas pra mim, quando o Atlético estiver organizado defensivamente, ter um cara igual o Preciado, pra mim pode ajudar. Embora o Gabriel tenha ido bem na discussão. Ele está na terceira ideia. Ele e principalmente a turma que chegou já estão na terceira ideia, em 3 meses. A ideia do Sampaoli, a ideia do Lucas e agora a ideia do Domingues. Do Lucas eu acho que nem tanto. E curioso, né? Você falou isso sobre ideias, eu acho até o que você ia Lucas teve colocar ideia. a questão Colocou, do Domingues. Não, colocou. Em valor. Valor. Oi. É porque eu tô tocando num se ponto quiser que você... conversar com ele, é porque é um ponto que ele pede um chamou a vinho, atenção. Pede um vinho. Pode ser o quarto esquema que Pode o Domingues ser. vai colocar em Sim, campo. pode ser. Ele, em cada um dos jogos, foi um esquema, uma postura Mas em você campo. não acha Mas que ele só tá um mais desenho, propenso a assim. repetir? Vocês o que trocariam fez? o quê pra colocar o Preciado, se fosse Não, trocar? eu não trocaria Não, nada. trocaria nada. Nada. A gente tá falando que eu repetiria. poderia. Ele pode ir para o quarto jogo colocando um quarto esquema diferente. Se não for Eu porque não mexeria absolutamente nada só do jogo passado. questão Mas física. imagina Não, que o pensando Juan tá que fala assim, cansado. o Maicon tem condição de voltar. Aí eu pensaria em uma forma de colocá-lo no time. Quem mais estava lesionado? Não, mas o Domingos falou que o Juan estava cansado. Então o Roman pode ter que passar ali da direita, né? da lateral direita para jogar de terceiro zagueiro ali. E aí quem seria o terceiro? E aí quem seria jogar pela direita? O Natanael Preciado. Não, é que no jogo passado... a linha com o Júnior Alonso. É que no jogo ou passado... a linha com o Júnior Alonso, tem 2 canhotos. Então, no jogo passado na marcação, quem estava fazendo essa posição direita. de lateral direito era o Coelho. Era o Coelho. Na hora da Sim. marcação. Então, Thiago, beleza, só que aí recompondo como você sim. puxa o Natanael ou o Preciado para jogar por dentro,
Cara, eu não vejo característica de nenhum dos dois para fazer essa linha de zaga. Nenhum dos dois. Se você poupa o Juan, você pode utilizar. E é isso aí, rapaziada, mais um vídeo importante aqui no canal Trinca Galo, informações do Atlético Mineiro com TV Band Minas, trazendo as últimas notícias do Galão da Massa, direto da cidade do Galo. Gostaria de pedir agora aquele pedido sempre importante, fortalece no like, se inscreva no canal, voltaremos assim que pintar mais notícias. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.